Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Kengerima Miranda, né? Sou aluno orientando do professor Edson Denis Leonel e hoje eu vou estar defendendo aqui a tese do trabalho de conclusão de curso intitulado Um estudo de transição de fases em sistemas dinâmicos. Então, vou estar começando aqui com um breve sumário, né, do que a gente vai estar discutindo nessa apresentação. Eu vou estar trazendo uma ideia geral sobre os sistemas dinâmicos e a função hamiltoniana que a gente vai estar descrevendo aqui nesse sistema. A gente vai estar obtendo, então, um mapeamento bidimensional de estudo para esse trabalho e seu respectivo espaço de fases, que são as propriedades e características. Então, a gente vai estar fazendo uma descrição também da difusão das partículas no mar de caos para esse espaço de fases, também através de duas diferentes metodologias, e discutindo, né, comparando esses resultados, analisando também a invariância de escala observada nesse mar de caos. Por último, a gente vai estar discutindo, então, um insight aqui sobre a transição de fase, de forma a responder a 4 perguntinhas que caracterizam, então, uma transição de fase, e, por fim, a gente conclui discutindo algumas considerações finais sobre esses sistemas. Bom, um sistema dinâmico, então, de forma geral, ele pode ser visto como um sistema que está evoluindo no tempo, portanto, essencialmente, são mudanças de estados desse sistema ao longo do tempo. Uma ideia geral que a gente teria aqui para um sistema dinâmico seria que, a partir de um estado configuracional conhecido, x0, ou seja, um estado x no tempo, t igual a zero, a gente consegue obter os seus estados consecutivos para tempos maiores que zero, portanto, x1, x2, x3, assim consecutivamente, né? Então, a partir de uma condição inicial xn, torna-se possível a obtenção de um estado aqui x no tempo n mais 1. Essa é a ideia que a gente vai estar utilizando para sistemas dinâmicos. Bom, a função hamiltoniana que a gente vai estar utilizando para descrever, ela é vista de um sistema com 2 graus de liberdade. Esses 2 graus de liberdade, eles vão ser dados através de 2 pares de variáveis canônicas, né? Um par de ação I e ângulo θ, com índicezinho 1 e 2, representando assim para a gente os 2 pares. Portanto, a gente consegue obter aqui um hamiltoniano genérico, que vai ser dado pela equação número 1, em que a gente pode perceber aqui algumas características nesse hamiltoniano. H0 vai identificar para a gente a parte integrável desse sistema, ao passo em que H1 representa a parte não integrável do sistema, sendo que epsilon ele vai ser um parâmetro de controle que vai fazer essa transição com epsilon igual a zero, um sistema integrável, e epsilon diferente de zero, a gente vai ter o sistema não integrável. Bom, o mapeamento bidimensional ele vai ser extraído dessa última equação que eu mostrei, a equação número 1, visto que aqui temos um fluxo quadridimensional de soluções do espaço de fase. Lembrando da mecânica analítica, quando H, o hamiltoniano, é independente do tempo, a gente pode escrever ele igual à energia total desse sistema. E a energia sendo uma constante, a gente elimina, então, uma das 4 variáveis do fluxo de soluções, passando agora a ter um fluxo tridimensional de soluções do espaço de fase. A gente elimina a variável I2. Outra metodologia utilizada é uma interceptação por um plano constante, né, em θ2, que é essencialmente aqui a superfície de seção de Poincaré, de forma em que a gente corta, então, um fluxo tridimensional no espaço por um plano constante em θ2, obtendo, então, uma solução bidimensional nesse plano nas variáveis de I1 e θ1. Esse fator faz com que a gente consiga escrever, então, a primeira cara ali do mapeamento bidimensional genérico, que é dado por essas duas equações aqui. E a gente pode ressaltar algumas características bem importantes desse mapeamento. Ele é um mapeamento discreto, então a gente percebe aqui através de N um processo iterativo no sistema, né? IN mais 1 recebe IN e θN mais 1 recebe θN, então a partir de um par de condições iniciais a gente consegue evoluir esse sistema no tempo. E epsilon aqui identifica para a gente um controle da não linearidade desse sistema, atribuído aqui, acoplado à função h e p, em que h, k e p são quaisquer funções não lineares a serem determinadas, né? Dependendo do estudo que a gente for estar fazendo. Portanto, para esse trabalho, a gente vai seguir as seguintes transformações para a obtenção do nosso mapeamento final de estudo. H vai receber, então, seno de θn, K vai receber 1 sobre módulo de n mais 1 elevado a gama,
e P vai ser 0. A gente vai ter essa componente nula aqui sendo gama maior que 0. Por fim, a gente obtém, então, um mapeamento que a gente vai estar querendo trabalhar, vou chamar ele de equação número 2, e a gente continua, claramente, com o processo iterativo. Epsilon continua sendo o nosso parâmetro de controle de não linearidade, agora acoplado à nossa função que a gente determinou sendo seno de θn, e gama maior que 0 é um novo parâmetro de controle que vai estar gerenciando a velocidade da divergência do ângulo θ, para um caso específico, no limite em que a nossa ação ela é muito pequena, muito próxima de 0, visto que quando aqui é muito próximo de 0, nesse fator, nesse denominador, todo esse termo ele vai divergir e θn e θn mais 1 passa a apresentar uma descorrelação entre essas variáveis angulares. Esse fator vão trazer as primeiras órbitas caóticas no mapeamento, e eu vou estar discutindo isso aqui quando a gente for estar caracterizando de fato a transição de fase. Aqui, essencialmente, o que a gente quer fazer nesse trabalho, a gente tem como objetivo, então, descrever essa transição de integrabilidade, quando epsilon é 0, para não integrabilidade, epsilon diferente de 0, seguindo alguns formalismos. O primeiro que a gente vai estar observando aqui vai ser a solução no espaço de fases, né? Aqui, para A, em que epsilon é igual a 0 e gama é igual a 1, a gente tem, então, um sistema integrável, um sistema que é composto por linhas contínuas, simétricas e um espaço de fases regular, né? Ao passo em que, na figura em B, a gente tem o espaço de fases com epsilon diferente de 0, então 10 a menos 3, próximo a essa transição, e a gente tem, então, uma total quebra de simetria na solução no espaço de fases. Portanto, a aparição de um mix de estruturas bem características aqui ao longo do espaço de fase. A gente sendo composta essencialmente pelo mar de caos, né, que nessa parte central, que ele se expande e rodeia as ilhas periódicas, que são centradas por esses pontos fixos elípticos em vermelho, e também é barrado aqui pela primeira curva invariante do tipo spanning, tanto na parte positiva do mapa e na parte negativa. Essas curvas, elas são importantes, bem características nesse mapeamento, que elas vão ter uma função aqui de limitar esse caos para não se difundir ilimitadamente, né? Então vai localizar, vai ter um caos local nessa região do espaço de fases. Bom, agora a gente vai estar querendo fazer uma discussão sobre a difusão dessas partículas nesse mar de caos apresentado no segundo espaço de fases. A gente vai estar descrevendo essa difusão através do observável da ação quadrática média, I quadrático médio, em função do tempo n. E a gente vai estar utilizando duas diferentes metodologias, né? Uma delas é uma descrição fenomenológica, portanto, uma descrição simulacional. A gente vai estar utilizando aqui a equação número 3, que são as curvas de IRMS e root mean square, que seria a raiz quadrada desse observável que eu acabei de mencionar. De cara que a gente percebe, então, a aparição de dois somatórios. Esses dois somatórios vão representar para a gente, então, duas médias, sendo que o somatório em J vai compor para a gente as médias sobre as órbitas do mapeamento. Então, N identifica o número de iteração desse mapeamento, e a média em I vai identificar para a gente, desculpa, o somatório em I vai identificar para a gente a média sobre as condições iniciais atribuídas ao mapeamento, sendo M o número de condições iniciais. A segunda descrição é uma descrição analítica, portanto, a gente utiliza um formalismo para solucionar a equação da difusão de forma a obter essa solução analítica. Então, lá da física matemática, a gente utiliza o método de separação de variáveis e obtém, então, uma solução geral para essa equação da difusão, também descrevendo essas curvas de IRMS. Por fim, então, a gente consegue obter uma comparação dessas duas caracterizações aqui da difusão de partículas. Então, a gente tem um gráfico que representa as curvas de IRMS por N para 5 diferentes parâmetros de controle epsilon, em que os símbolos vão representar aqui para a gente a descrição fenomenológica, né, as simulações, e as linhas contínuas vão representar para a gente a solução analítica. A gente vê uma boa concordância entre esses dois formalismos. Isso aqui é um fator bem interessante para a gente já se observar. Outro fator importante para a gente estar observando nessa figura 3 é que a gente tem um gráfico log-log aqui, então fica difícil a gente não enxergar essas leis de potências que aparecem aqui, tanto esse crescimento, esse regime de saturação
Então, o que a gente tenta fazer aqui é descrever esses regimes em leis de potência através de expoentes críticos. Aqui a gente pode observar um regime de crescimento acelerado e a gente vai caracterizar ele através do expoente beta. No platô de saturação, quando a gente tem um número alto de iteração do tempo n, a gente tem um platô de saturação constante, que vai ser identificado pelo expoente crítico alfa, e nesse regime de transição a gente consegue, então, trazer um número específico de iteração, um número nx, número de crossover, dessa mudança de um crescimento acelerado para de um platô constante, sendo identificado aqui pelo expoente crítico z. Bom, esses três expoentes críticos em conjuntos vão conseguir, então, descrever toda essa difusão no espaço de fase das partículas. Bom, então, comentando sobre esses pontos críticos, como eu mencionei, a gente tem um regime em que a gente teria um número de iteração muito menor do que aquele de crossover, que vai ser identificado aqui pelo nosso expoente crítico beta, um número na saturação, muito, com iterações bem altas, então relacionado ao nosso expoente alfa, e no número de crossover a gente tem a descrição através do expoente crítico z. Essas três hipóteses de escala, juntamente uma função homogênea generalizada, conseguem resultar aqui para a gente em uma lei de escala. Um resultado interessante que relaciona todos esses três expoentes críticos em uma única equação. É um resultado muito legal, porque a partir do conhecimento de dois deles, com certeza a gente consegue obter, então, o terceiro expoente crítico através dessa lei. Bom, agora discutindo sobre a invariância de escala que vai aparecer ali no mar de Gauss. Após os cálculos numéricos sobre esses expoentes críticos, a gente consegue, então, fazer uma mudança nos eixos da escala daquela figura 3, de forma a obter todas aquelas curvas apresentadas na figura sobrepostas em uma única curva universal. Essa aqui é a invariância de escala que a gente observa, então, no mar de Gauss, que é um fator importante para esse trabalho, pois ele, pelas literaturas, como em James Sedgman, em Física e Estatística, que a gente utiliza bastante nesse trabalho, é um fator característico de transições de fase de segunda ordem. Então, esse foi um resultado marcante aqui para a gente. Por fim, a gente consegue, então, discutir, de fato, como eu mencionei, aquele insight sobre a transição de fase, que a gente vai estar caracterizando essa transição através, respondendo a 4 perguntas essenciais que estão descrevendo essa transição. São elas: identificar qual seria a quebra de simetria nesse sistema, também definir aqui um parâmetro de ordem, identificar também quem seriam as excitações elementares desse sistema e, por último, quais seriam os defeitos topológicos que impactariam ali no transporte de partículas. Bom, a primeira pergunta ela já foi respondida nos slides anteriores, quando a gente observa aquela transição do parâmetro de controle epsilon de integrabilidade para não integrabilidade, quando a gente tem, então, essa total quebra de simetria no espaço de fases, que a gente passa de um espaço de fases regular, simétrico, com linhas contínuas, para um espaço de fases com estruturas mistas, né? Composto essencialmente aqui, como eu já disse, pelo mar de Gauss, as curvas invariantes em azul e as ilhas periódicas aqui que são centradas pelos pontos fixos elípticos em vermelho. Então aqui é identificada a quebra de simetria do sistema. Em segundo, a gente tem o parâmetro de ordem, né? Um candidato a parâmetro de ordem desse sistema foi identificado, então, como as curvas de IRMS na saturação, SAT, né? Que é proporcional a epsilon elevado a 1 sobre gama mais 1. Isso porque, ao a gente fazer as simulações numéricas, os cálculos numéricos para os expoentes críticos, a gente percebe que IRMS SAT ele vai continuamente a zero, ao passo em que o nosso parâmetro de transição também vai a zero, que é o nosso regime da transição, né? Isso aqui define para a gente um parâmetro de ordem. E outro resultado interessante foi que a gente viu que o resultado de uma perturbação externa, né, sobre esse parâmetro de ordem, ou seja, a susceptibilidade, a gente definiu aqui a derivada desse parâmetro de ordem em relação ao nosso parâmetro de controle nesse mesmo limite, né, ele tendendo a zero, ele diverge. E esse aqui é um fator característico de transições de fase de segunda ordem. Também foi um importante resultado para a gente estar obtendo aqui. Em terceiro, a gente tem então as excitações elementares do sistema, que foram identificadas pelas primeiras perturbações ali causadas pela função epsilon seno de θ na primeira equação do mapeamento estudado, né? Então,
como eu havia mencionado, no regime ali de baixas ações, no centro do espaço de fases, ali próximo a zero, a gente tem que todo esse termo aqui vai divergir e ocorre aquela descorrelação entre as variáveis angulares. Portanto, tendo essa descorrelação, θn mais 1 começa a crescer muito e passa, essa função seno passa a trabalhar então como a caminhada aleatória ali no espaço de fase. Então a gente começa a ter a primeira aparição das órbitas caóticas, o mar de Caos ali na região central do espaço de fase. Quando o I começa a crescer, a gente tem então uma maior regularidade entre essas variáveis angulares e nosso espaço de fases começa a apresentar estruturas mais regulares como as ilhas periódicas, né, e as curvas invariantes. Então aqui foi identificada as estações elementares do sistema. Essa amplitude aqui, média dessa perturbação, ela foi calculada como epsilon sobre raiz de 2. E por fim, a gente tem então os defeitos topológicos, né, que poderiam prejudicar ali nos transportes de partículas. Eles foram identificados aqui pelas ilhas periódicas no nosso espaço de fases, que são centrados por esses pontos fixos elípticos, né, da seguinte forma: devido ao efeito de Stickness, que seria que um aprisionamento temporário da trajetória das órbitas caóticas em torno dessas ilhas periódicas. Então, uma condição inicial evoluindo aqui sua trajetória próxima a essas ilhas periódicas teria sua trajetória aprisionada aqui por um determinado período de tempo, de forma a prejudicar ali talvez o transporte de partículas. Bom, por fim, então, a gente consegue concluir aqui que, com base na invariância de escala que foi observada ali no mar de Caos, através da descrição dos expoentes críticos e a lei de escala, né, e também analisando essas 4 perguntinhas que estão caracterizando uma transição de fase, a gente de fato consegue concluir que o sistema que a gente está discutindo aqui ele apresenta uma transição de fase de integrabilidade para não integrabilidade, segundo aquele parâmetro epsilon de controle, né, de segunda ordem, portanto, uma transição de fase contínua. A gente também chega a discutir, né, que a aplicabilidade desse formalismo ela pode sim ser estendida para diversos outros tipos de sistemas. A gente traz aqui uma ideia para o mapeamento padrão dissipativo, em que a gente talvez estaria observando ali para uma transição de fase de difusão limitada para ilimitada. Então, isso aqui é uma perspectiva de estudo que a gente pode ter. E eu deixo aqui com vocês também as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Como eu mencionei aqui, Setna é uma referência bem utilizada para esse trabalho, né, de física e estatística. E eu agradeço a presença de todos aqui nesse trabalho e a gente consegue encerrando ele por aqui.